Precisa ser feliz, buscar viver feliz é um dever, mas para ser feliz. Hoje, dia 24 de junho de 2015, uma quarta-feira que depois de uma noite chuvosa para que as fogueiras não incendiassem o Nordeste, amanheceu aqui em Natal um belíssimo sol, e para quem teve a oportunidade de acordar mais cedo, teve a sensação de ter amanhecido em Londres, porque um foco cobria a nossa cidade. E por uma convergência de dois fatores, muita fumaça de baixo para cima e uma neblina que veio de cima para baixo e ficou um negócio muito bonito, mas isso só pôde aproveitar quem acorda cedo. Depois, acorda cedo e sai para ver como está o tempo, porque tem muita gente que até acorda cedo e fica se maldizendo, mas quem aproveitou para ver, viu um espetáculo não comum aqui em Natal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 15. Meus caros amigos, todos os dias ouço algum de vós a dizer: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem quereres saber se ficaríeis satisfeitos caso procedessem convosco do mesmo modo. A indulgência não é uma caridade? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. No que respeita à caridade material, vou contar-lhes uma história. E é uma história um pouco longa, que foi ditada pelo espírito protetor, seguramente de Allan Kardec, na cidade de Lyon, na França, em 1861. Indulgência. Há uma reflexão de um grande personagem, uma grande personalidade do mundo, chamado Carl Gustav Jung, mais conhecido como Jung, em que ele diz assim: um dia eu chamei um mendigo e coloquei-o à mesa e procurei servi-lo da melhor maneira, e disse para mim mesmo: não preciso me incomodar, nem ir além do que qualquer outra coisa, do que apenas servir a este mendigo. E depois de feito eu percebi que aquilo foi simples. E tendo sido simples, por que eu não faço isso não apenas com um mendigo, mas com alguém que eu tenho como inimigo? Por que é tão difícil sentar à mesa com um inimigo? Mas não é tão difícil, é mais comum do que imagino, porque o meu maior inimigo sou eu mesmo. E ele conclui, usando exatamente essa palavra: por que temos tanta dificuldade em sermos indulgentes com o nosso grande inimigo? E quando a gente reflete sobre esta reflexão do Jung, a gente percebe como somos nossos próprios carrascos. Porque a gente dificilmente dá coisas boas para a gente. Primeiro de tudo, nós nos confundimos com o corpo. E tanto confundimos que usamos uma expressão como a carne é fraca. E por conta da carne ser fraca, eu dou à carne aquilo que poderia, entre aspas, robustecê-la. Mas e a essência? Que tipo de indulgência eu dou a ela? E nós talvez digamos exatamente a mesma frase que o Espírito apontou, dizendo ser muito comum ouvi-la: não faço caridade porque não tenho bens. Mas o Espírito pegou a frase e levou-a para uma zona
e que ninguém pode dizer que não tem o que dar. Nós devemos ser indulgentes, e é interessante, porque a indulgência é um sentimento que, dependendo do ângulo que nós vejamos, é um sentimento extremamente grande e avassalador, mas a gente pode entender a indulgência também como um ter pena, ter piedade. Mas isso também é complicado nos dias de hoje. Tá bom, então vamos usar uma outra mais simples ainda. Deixa para lá. Ah, mas não dá para deixar para lá porque meu coração fica empolvoroso, a pressão sobe, eu fico enrubescido, me dá salivação excessiva, boca seca. Como é que eu vou deixar para lá? Simples. Dá salivação excessiva, se abane e vá para frente do ventilador, entre numa sala com ar-condicionado. Está dando secura na boca, beba água. E por aí vai, mas por que a gente não faz isso? Era a menor indulgência física que nós poderíamos dar à essência que somos não físicos. Dar condições de serenidade. Mas a gente não quer. Uma evidência bem simples. Existe algo mais suave do que uma música suave? Todo mundo não quer, de uma certa forma, uma certa suavidade na vida? A gente não deseja, até sem nem saber o que está dizendo, paz. E às vezes até tentamos repetir Jesus: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Se a gente associa isso à música, deveria haver muito maior volume de música suave e tranquila do que agitação. Mas pegue uma emissora, um sintonizador de rádio e saia girando o dial ou apenas teclando na procura automática, vai ser muito difícil a gente encontrar uma música suave. Por quê? Porque não vende. Por que não vende? Porque a gente não quer. Porque se todo mundo quisesse música suave, haveria música suave em fartura. Mas se pegar uma rádio e colocar só música suave, o que vai acontecer? Não vai ter anunciante, não vai ter ouvinte, não vai ter como pagar o funcionário, não vai ter nada, a rádio fecha. A culpa é do programador? Não, a culpa é nossa, porque nós não queremos essa paz. A gente quer uma paz, mas desde que seja no meu jeito. Mas teu jeito tem gerado paz? Se tiver, ótimo. Se não tiver, hora de pensar. No antigo mosteiro chinês, havia um monge, e esse monge era conhecido como homem de generosidade, bondade, tolerância e, sobretudo, elevada sabedoria. Mas ele dizia para os íntimos: eu tenho uma limitação de caráter. E um de seus discípulos lhe perguntou: e qual é? Ele disse: eu tenho um apego excessivo ao meu gato. Ele disse: mas é tão bonito a forma como você vive com o seu gato, como você trata o seu gato. Ele disse: é lindo visto de fora, por dentro eu sofro demais com o gato. E para amá-lo eu não precisaria sofrer tanto. Mas eu amo o meu gato. E procuro fazer disso o melhor. Mas eu tenho um grande amor ao meu gato. E ele viveu longo tempo, e o gato também. Mas um dia ele desencarnou. E o substituto do monge, em total respeito a ele, disse: o gato agora eu vou cuidar. E mesmo não tendo agora tanto amor ao gato, ele tratou o gato com o mesmo carinho, com a mesma devoção, e o gato se tornou agora uma figura extremamente importante dentro daquele mosteiro. Afinal de contas, o mestre amava o gato. E depois, mais um longo reinado com aquele monge, antes dele, o gato se foi. E agora como é que nós vamos viver sem o nosso gato? Alguém teve a feliz ideia: vamos então providenciar um outro gato. E apareceu um novo gato. E o segundo monge agora tratava aquele gato com idêntico carinho, com idêntica atenção. Por aquela época, algumas pessoas começaram a se perguntar: certamente este gato desempenha uma importante função espiritual. Porque aquele monge, tudo dele era devotado pelo gato. O outro, tão logo o gato morreu, ele já substituiu. Se não fosse relevante, ele não queria por que ter outro gato.
E agora tem um outro gato. E todo mundo começou a dar muita atenção ao gato. E o gato era extremamente importante. Até que um pesquisador mais sério, ou tido como, resolveu fazer um levantamento acerca da presença do gato nos mosteiros. E ele apresentou uma teoria de que o gato, ele é um ser capaz de ao mesmo tempo lhe convidar à serenidade por conta do carinho que ele pede. E enquanto você o dá carinho e atenção, ele capta para ele toda a energia negativa e o ambiente fica em paz. E aquele documento ganhou o mundo. E a partir daí os outros mosteiros começaram a buscar gato. Então em todo mosteiro agora já tinha gato. Depois de 300 anos do primeiro gato, não havia mais mosteiro sem gato. Não havia monge que fosse monge se não tivesse um gato. Mas como as pessoas se questionam, um dia um outro gato já morreu e por algum motivo não se encontrou como substituir. Nisso veio um outro monge, e esse outro monge era de uma sabedoria profunda, e ele disse que não ia querer o gato. Mas Senhor, como é que o Senhor vai fazer para administrar tudo isso sem um gato, se eu não preciso do gato? Eu tenho a paz íntima, eu tenho a sabedoria que os meus ancestrais já me ensinaram. Vou respeitar os gatos e todos os animais, mas um gato será apenas um gato. E foi uma verdadeira revolução naquele mosteiro, porque ninguém queria aceitar. Como é que pode, por mais sabedoria que você tenha, dizer que vai gerir um mosteiro sem um gato? Isto não é possível. Mas ele tinha muita sabedoria. E depois de 10, 15 anos de administração do mosteiro, o mosteiro estava tão vivo, tão eficiente e eloquente quanto sempre estiveram. E aí um outro mosteiro, sabendo daquilo, o gato morreu, ficou sem gato. Um outro gato morreu, ficou sem gato. E os mosteiros continuavam tão bons quanto. E de repente se chegou à conclusão de que um gato é um gato. E que ele não muda essencialmente a paisagem interior das almas, ainda que estejam dentro de mosteiros. Quando nesta leitura nós encontramos a necessidade de sermos indulgentes, usando a outra reflexão que devemos ter indulgência para conosco mesmo, nós poderíamos juntar tudo isso e perguntar: em que gato eu estou fiando a minha melhoria espiritual? O que eu tenho hoje como âncora que não me permite crescer? O que eu tenho de princípio que eu não quero abrir mão e que está talvez travando todo o meu progresso? Porque enquanto sábio eu consigo transcender a isso, mas enquanto ignorante, e eu estou falando aqui em termos bem abertos, enquanto ignorante eu fico limitado ao gato dos meus preconceitos, ao gato de limitações que eu já deveria ter superado, ao gato de tradições que não se justificam nada mais além do que ser uma mera tradição. Nós poderíamos sim repensar isso, não apenas na minha vida pessoal, mas na minha vida social, familiar, profissional. A questão é que dá muito trabalho, porque nós não queremos abrir mão dos nossos gatos. E ficamos criando cada vez ninhadas maiores e vamos ficando cercados e não nos damos conta de que a vida muda, as solicitações da vida rompem o direcionamento que muitas vezes nós programamos. Mas ainda assim os gatos continuam sendo o foco da nossa transformação. E não nos transformamos porque não somos gatos. Obviamente todos estão percebendo que estou falando por metáfora. Nós não podemos viver presos de tal maneira que deixemos de ser indulgentes para com a nossa própria vida. Muitas vezes os nossos gatos estão em princípios invertidos e não nos damos conta.
Ontem, conversando com os companheiros no estudo, eu coloquei para eles uma situação que eu vivi neste final de semana, participando de um evento espírita, e como era numa sala pequena, era um estudo ali com poucas pessoas, eu ousei fazer uma pergunta inquietante e pedi que pensassem, mas que não respondessem, ficassem com suas respostas. E eu perguntei somente isso: o que você acha que é maior, a inteligência ou o amor? E antes que alguém quisesse dizer qualquer coisa, aí eu já acrescentei: lembrem-se que se você for espírita, você há de saber qual é a primeira questão do livro dos Espíritos, a de que Deus é inteligência suprema. Se eu coloco que o amor está acima de tudo, como espírita eu já estou dizendo que Deus não é Deus, porque os espíritos o definem como algo que seria inferior ao outro elemento que me foi proposto na comparação. E por que a gente toma um choque? Porque a gente tem um gato. A gente tem um gato de dizer: Deus só pode ser isto. E de repente ficamos muitas vezes sem perceber uma outra ilação. Foi outra coisa que eu coloquei. Se Deus é amor, por que é que alguém sofre tanto? Que amor é esse que vê você sofrer e deixa você continuar sofrendo? Mas se a minha gerência ela é inteligente, ela permite que isso aconteça porque tem uma visão lá na frente. Não precisa necessariamente do amor, mas dessa grande abertura em que lhe permite ter trânsito dentro do que nós chamamos passado, presente e futuro, ou dentro de um outro eixo totalmente diferente do que nós estamos habituados, seja filosófica, matemática ou existencialmente. Nós vivemos agora, podemos viver num eixo atemporal e não espacial. Mas o que é isso? É o que nós somos em essência. Quando hoje se discute de que o futuro, o passado e o presente, eles trocam de lugar e a gente não percebe, quando nós dizemos eu estou aqui na realidade, isso não pode ser considerado como definitivo, porque se pode não estar, ainda que todos lhe vejam e lhe ouçam. Então nós começamos a um dia ter que largar o gato da física mecanicista e vamos ter que transitar agora para um outro tipo de padrão de inteligência, e ficamos totalmente equivocados porque o nosso gato não nos deixa fugir, porque o meu progresso, o meu desenvolvimento, a minha intelectualidade e o meu amor estão presos em algo que não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou me programando, me projetando e dizendo que quero alcançar. O que eu vejo de muito notável nas possibilidades que o Espiritismo nos oferece é que muitas vezes nós pegamos algum texto, qualquer um deles, e fica muito claro, muito lúcido que nós podemos ter, no mínimo, uma dualidade de interpretação oposta entre si. Eu posso dizer que coisa horrorosa, eu posso dizer que coisa bela, eu posso dizer isso foi para essa função, e o outro pode dizer, pois me atendeu numa outra função diametralmente oposta. Concluindo, esta semana eu estava conversando com a Lu e ela me disse assim: tem uma música que eu acho muito legal, uma música bem popular, uma música do Skank. Na hora que ela falou do Skank, eu digo, realmente é bem popular. E ela ficou ali, ela solfejou um pouco, ela pensou e daqui a pouco ela estava solfejando a música. E eu peguei a frase que ela disse, o texto, o sentido. A frase diz assim: você quer muito, a frase não é literalmente isso, mas você quer muito, quer tanto que fica sem nada. Você queria tudo, mas não deu nada. Você espera que tudo aconteça, mas você não colabora para que isso aconteça. E aí ontem eu fui ouvir a música, agora já curioso, porque eu queria saber que contexto rico. Quando ela me colocou nesse sentido mais aberto.
Quantas vezes na vida acontece isso? Eu quero tanto que termino me perdendo e não tenho nada. Ou então eu espero que a coisa seja de um jeito e invisto tanto que perco a visão de que eu posso chegar neste ou no outro ponto melhor, tomando um outro ângulo. E minha surpresa quando eu fui ouvir a música, era uma declaração de alguém que tinha uma pessoa que ele queria, uma mulher, no caso, ele queria aquela mulher, mas queria tanto que fez tudo errado e terminou, agora não tinha coisa nenhuma. E quando eu terminei de ouvir e escutar e prestar atenção na letra, eu digo, e se eu trocar mulher e colocar vida? A letra ganha totalmente um sentido novo. E se eu tirar mulher e em vez de vida, eu colocar oportunidades, já muda tudo de novo outra vez. E se eu tirar, não colocar nem vida nem oportunidades, eu colocar raiva, também dá certo. Porque se eu tenho raiva e uso raiva demais e quero viver na raiva, daqui a pouco nem isso mais me alimenta. Como é interessante que a gente aproveite a vida de forma positiva. Isso não é filosofia barata, não é tornar o grande pelo coisa nenhuma, é pelo contrário, é de cada coisa pequena a gente fazer algo valer de positivo para a nossa própria existência. É muito mais fácil alguém que não gosta do Skank, que não gosta daquele ritmo e que não prestou atenção à letra, como até então nunca tinha prestado, a gente diga, essa música é boazinha, essa música não presta, aí eu não curto essa banda. E o que acontece? Passa todo um contexto na nossa frente, literalmente, nos nossos ouvidos, e entra na nossa alma, e o que acontece? Não percebemos. Precisamos ser um pouco mais indulgentes para conosco, dando-nos o melhor. Às vezes é difícil dar o melhor para o outro, principalmente para aquele outro, é muito difícil. Então escolha-se a si mesmo e dê o melhor para você, mas deixe de estar preso ao gato, porque não é o gato quem vai lhe transformar. Deus é um Pai misericordioso, mas sobretudo Deus é inteligência suprema. Deus traduz para nós as melhores expressões de vida e de amor na manifestação de sua grande inteligência. Deus nos permite que legiões de espíritos igualmente inteligentes e bondosos venham ter conosco, posto que Ele é inteligência. Deus nos permite todos os acertos, como assiste todos os nossos equívocos. Não nos pune, mas as oportunidades de renovação dentro de nossa própria existência. Pede que muitas vezes passemos por renovadas experiências de reformatação de caráter, de personalidade e de essência. Não é por menos que numa manhã como esta, podemos visualizar um verdadeiro colegiado de almas iluminadas, que na nossa humildade mais recôndita de nossos seres, poderíamos dizer, não merecemos tais companhias. Mas em resposta ouviremos ou perceberemos o seu sorriso de carinho, a nos dizer, sim, você merece tudo de bom, porque você é filho de Deus. E esses espíritos vêm em nome dele, atendendo ao convite de nossas próprias preces, de nossas ânsias de receber as bênçãos. Eles vêm nos atender. O mundo espiritual está conosco. Os anjos guardiões de cada um de nós nunca nos abandonam. O que nos cabe é termos um pouco mais de indulgência para conosco mesmos, para abraçá-los e não apenas sermos abraçados.
para sorrir para eles e não apenas perceber a sua alegria quando cometemos acertos. Percebamos que temos ao redor de nós espíritos amigos fortalecendo-nos. E já desde cedo prepararam eles o nosso ambiente. E neste momento os nossos companheiros magnetizadores encarnados nos envolvem também doando suas energias, formando este amálgama de bênçãos a nos solidificar os melhores ideais e as melhores ideias, a nos proporcionar uma energética de refazimento, a nos dotar de mais vida e mais sabedoria. Aproveitemos, inspirando profundamente este clima de energias novas, retendo esta energética em nós mesmos, não apenas no corpo, mas sobretudo na alma. E devolvamos, como sempre, em total sentido de gratidão à vida por tudo de bom, por tudo de abençoado, por tudo de luz e paz que recebemos. Sim, não nos falta nada disso. Em nós, muitas vezes, está faltando apenas o reconhecimento, a gratidão e o melhor aproveitamento de todas essas energias. Sintonizemo-nos com o bem, com o bom, e desta forma estaremos praticando a indulgência para conosco mesmo. Inspiremos, aproveitemos este clima, esta energia, esta ambiência e agradeçamos a Deus por tudo. Inspiremos, com corpo e alma relaxados, e expiremos agradecendo. Deixemos-nos nos envolver pelas bênçãos de cada dia, lembrando Jesus, que já nos dizia que a cada dia basta as suas próprias ocorrências. Aproveitemos, deixemos que estas energias, estes fluidos, penetrem em nosso ser. Abramos a mente e o coração, deixemos que tudo isto penetre em nossa existência. Tenhamos fé, perseverança, confiança e forjemos uma nova esperança dentro de nós, recebendo com alegria e gratidão todas e tantas bênçãos. Inspiremos mais uma vez. Retenhamos conosco todo este ambiente, toda esta ambiência. E ao expirarmos, façamos tudo isto com gratidão, na certeza de que muitas energias ainda aqui estão a favor de todos nós. Continuaremos em oração e absorvendo estes fluidos, enquanto os nossos magnetizadores vão fazer agora a magnetização geral de nossas águas, fortificando ainda mais a parcela de energia que iremos absorver ao longo da semana. Confiemos em Deus, agradeçamos a Ele. Estejamos na melhor sintonia de nossas almas e levemos conosco tudo isto, distribuindo com alegria e indulgência para conosco e para com todos. Fiquemos em oração. Muita paz.